Nós estamos numa série Segredos para uma Família de Sucesso. E hoje você vai aprender um segredo. Um elemento que é indispensável numa família que quer ser bem-sucedida, que é a sabedoria de mãe e de mulher. Provérbios capítulo 31, versículo 1, diz assim: palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. A profecia que lhe ensinou a sua mãe. Na história, há relatos de mães que foram bênção na vida de seus filhos. E no livro de Provérbios, que é a base desse nosso mês da família, no livro de Provérbios existem mais de 15 citações a mães. Só que muitas dessas citações se referem ao dever dos filhos para com as suas mães. Só que no meio dessas 15 citações há uma mãe famosa em Provérbios, porém ela ficou famosa não pelo seu nome, mas por uma atitude sua. A Bíblia não cita nem o seu nome, ela é conhecida apenas como a mãe do rei Lemuel. A mãe do rei. Nesse capítulo 31 nós podemos aprender sobre o papel de uma mãe sábia na vida de um filho. O papel, a importância da sabedoria bíblica de uma mãe na vida de um filho. Quando a gente olha para o que o próprio Lemuel escreveu a respeito dos ensinamentos que ele recebeu da sua mãe. O próprio rei, ele escreve acerca de ensinamentos que ele recebeu da sua mãe. Quais são então algumas características de uma mãe sábia? Primeiro, mães sábias se preocupam em passar ensinamentos de vida para os seus filhos. O texto diz: palavras do rei Lemuel, a profecia ou exortação, numa outra tradução, ou ensinos que ele recebeu da sua mãe. No Antigo Testamento, as famílias eram famílias patriarcais. Ou seja, o homem era o patriarca, né? Era o cabeça, era o responsável pela família. Mas nós encontramos a todo instante a Bíblia dizendo sobre os ensinamentos que os filhos recebiam da mãe. Querido, uma família bem-sucedida vai ser uma família onde cada peça está no seu lugar. A família é uma engrenagem. Se você pegar o motor de um carro e você trocar as peças de lugar, ele não vai funcionar. Ou talvez até funcione durante um tempo, depois ele quebra. Assim é a família. Deus estabeleceu um lugar específico para o homem, para a mulher, para o pai, para a mãe e para os filhos. E na família patriarcal, o marido ele tinha o papel da provisão, da proteção e da segurança para a família. E a mãe, por ser a figura que passava mais tempo com os filhos, ela tinha a responsabilidade do ensino. Cabe a ela o papel do ensino. E cabe ao pai o papel da provisão e da proteção. Mães sábias são aquelas, que estão atentas em transmitir aos seus filhos ensinamentos que vão perdurar por toda a vida. Só, querido, que se tem uma coisa que dá trabalho, é ensinar. Se tem uma coisa que dá trabalho, é educar. Nos digam os professores que estão aqui conosco hoje à noite. O processo de ensinar é algo que dá trabalho. Exige preparo da parte de quem vai ensinar. Exige paciência. Exige a moeda mais valiosa do mundo, chamada tempo. Você sabia que tempo é a moeda mais valiosa do mundo? Se você perder 10 mil reais, você pode recuperar. Sim ou não? Pode. Mas se você, 1 hora de tempo que você perde, você nunca mais recupera. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas você não compra de volta aquela hora que passou. Ensinar requer tempo. Coisas que são extremamente difíceis nos dias de hoje. Afinal de contas, as mães têm que trabalhar, têm que ser executivas, as mães têm que viajar, as mães têm que cumprir uma agenda social, até porque ela faz parte de uma elite da sociedade.
As mães precisam estar conectadas 24 horas com seus smartphones, participando dos grupos, sabendo as tendências da moda, as últimas notícias. As mães precisam estar preocupadas com as marcas, as grifes que estão sendo lançadas no mercado. E com toda essa preocupação, não sobra tempo para o ensino dos filhos. Preste bem atenção, ensinar requer primeiro preparo por parte de quem vai ensinar, sim ou não? Cada um dá o que tem. Para você, por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Só que para eu ensinar, primeiro eu preciso estar no caminho. Para que eu seja uma mãe sábia que edifica a vida do meu filho, primeiro eu preciso buscar para mim. E aí eu te pergunto, você como mãe, qual foi a última vez que você leu um livro pensando em adquirir conhecimento bíblico ou pedagógico que seja para ensinar para o teu filho? Qual foi a última vez que você assistiu um vídeo no YouTube, você fez um curso, você participou de um congresso, ou você pesquisou no Google algo para você aprender, para você ter o que dar para os seus filhos? Ensinar, além de requerer conhecimento prévio, requer tempo. Qual foi a última vez que você sentou com teu filho ou com a tua filha? Disse, filho, senta aqui. Deixa a mamãe conversar com você sobre alguns temas bem importantes. Porque a Bíblia diz que a mãe de Lemuel, ele fala de ensinamentos que ele recebeu da sua mãe. Uma mãe sábia ensina os seus filhos acerca das coisas básicas da vida. Por exemplo, quantas vezes você sentou com seu filho para você conversar sobre a vida sexual dele? Sobre questões sexuais, que é um tabu. Você não conversa, você tem vergonha, talvez timidez, talvez a cultura, a tradição não permita. Você não conversa, mas o coleguinha da escola conversa, a internet conversa, os youtubers da vida conversam, porque eles estão assistindo. Você não ensina o teu filho, a vida está ensinando, e eu tenho certeza que não está ensinando da melhor maneira possível. Quantas vezes você senta com teu filho para conversar sobre família, sobre casamento, sabe, sobre a vida sexual dele, sobre as descobertas que ele tem feito ou que ela tem feito, e aí você não ensina? Aí o amiguinho, que está bem moderno e atualizado, ele vai chegar e vai dizer, não filha, esse negócio de homem com mulher é coisa do passado. Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Você pode escolher o que você quer ser. Você pode escolher se você quer casar com um homem ou com uma mulher. Isso é normal. E aí daqui a pouco o seu filho começa com esse discurso em casa. Aí sabe o que você vai fazer? Aí você vai cometer um outro erro. Primeiro foi o da omissão, de você não ter tempo, de você não buscar conhecimento, de você não buscar se atualizar acerca do que o seu filho está ouvindo, está assistindo, ou ele está vendo na escola. E aí você comete um outro erro, que é o quê? Aí você vai para o poder. Aí você puxa o cinto e você quer resolver no cinto. E não vai resolver. Porque a geração de hoje não é uma geração que simplesmente reproduz o que ouve. A geração de hoje é uma geração que quer que você sente e explique o porquê. Explique o porquê. Aquele ditado lá, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, faça o que eu digo porque eu estou mandando e eu sou seu pai. Se você pensa que as coisas ainda funcionam assim, sabe de nada, inocente. Isso aí já ficou para trás faz muito tempo. E aí você não sabe por que você não consegue avanço na mudança dos seus filhos, na mudança de comportamento. Vem aquela pergunta da mãe aqui no início: onde foi que eu errei?
Onde foi que eu errei? Você errou quando você não tinha tempo para ele. Você errou quando você pensou que o mais importante para ele era dar dinheiro, era dar uma boa escola, era dar uma boa casa, era levar para viajar todo ano, era dar o melhor celular do ano, era dar o melhor tablet. Foi aí que você errou. Você errou quando pensou que o seu filho era interesseiro, que o seu filho era um capitalista, que nasceu capitalista e que tudo que interessava para ele era bens materiais. Você errou quando você deixa de dar tempo para o seu filho para estar trabalhando, para estar se divertindo, para estar fazendo tudo, menos tendo tempo com ele. Mães sábias ensinam seus filhos, ensinam os valores cristãos para os seus filhos. Olha o que a mãe de Lemuel disse para ele. Provérbios 31, versículo 3 e 7. Não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho. Não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Isso é o que a mãe dele tinha conversado com ele. Filho, vem cá, olha, não bebe não. A bebida alcoólica, ela vai te trazer esse prejuízo. Vai prejudicar a tua saúde, vai colocar a tua vida em risco, vai colocar a tua família em risco. Você pode se tornar um dependente, pode te levar a outras drogas. Filho, olha quantos jovens têm perdido as suas vidas, sabe, em acidentes, ou enfermidades, ou brigas, ou por violência, por causa do álcool. Filho, olha, não vai cair nessa da mulherada, nessa onda do ficar. Olha o que ele diz aqui, ó. A mãe dele dizendo para ele: não gaste sua força com mulheres que destroem reis. Você sentar com a sua filha e dizer: filho, olha, não cai nessa conversa de que, se você não for para a cama comigo é porque você não me ama. Não cai nessa conversa não, filha, porque depois que ele te usar, ele vai te deixar. Ele não vai te querer mais. Você vai ser apenas mais uma na mão dele. É esse tipo de conversa que nós não queremos ter com nossos filhos, e o mundo está tendo. Alguém está tendo com ele. Nós encontramos uma mãe ensinando o valor da pureza sexual e da sobriedade. Dois temas tão atuais para os nossos dias. Queridos, mães cristãs precisam conversar com seus filhos sobre temas que envolvem o seu dia a dia, sobre questões que eles estão lidando no dia a dia. Só que isso dá trabalho. Isso dá trabalho. A gente viu aqui, mãe, eu queria muito que isso aqui fosse apenas uma encenação. Eu queria muito que isso aqui não fosse a realidade na vida de muitas mães e muitos pais com seus filhos. Eu queria muito que esses três tipos de mães que nós vimos aqui não existissem na vida real. Mas infelizmente existem. E aí depois vem a pergunta: onde foi que eu errei? Eu dei tudo que esse menino queria. Nunca faltou nada para ele. Como assim não faltou nada? Faltou o mais importante. Faltou você. Faltou você na festa da escola, que você não teve tempo de ir. Faltou você no primeiro dia de aula. Faltou você para ir buscar na escola. Faltou você para sentar e almoçar com ele. Faltou o mais importante. Quando a gente olha para esse texto e a gente percebe quantos assuntos nós teríamos para ensinar os nossos filhos. Mães sábias ensinam os filhos o valor da fé. E aqui essa história para mim ela é fantástica. 2 Timóteo 1,5. Projeta para nós o texto, dá para projetar não? Amém. Nós estamos com um problema no nosso notebook. Nós até pedimos hoje pela manhã quem tivesse como ofertar um notebook para nós, que nós estamos no desafio da nossa fachada.
temos caminhado pela fé. Nós já recebemos um notebook de oferta. Se Deus tocar no seu coração e você quiser nos abençoar com um outro, nosso Ministério de Mídia, será muito bem-vindo. De repente você tem um notebook lá na sua casa que não é que não presta, tá? O que não presta você joga fora. Mas aquele que você não está usando tanto, não está sendo tão útil nesse momento, você quer abençoar o reino, procure a gente no final do culto, vai ser bênção. Mas olha só, 2 Timóteo 1,5 diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Aqui nós temos a história que mostra a importância de uma mãe sábia que ensina o seu filho os princípios da fé, a palavra de Deus, os princípios cristãos. Paulo está falando de Timóteo, filho de Eunice, neto de Lóide. E Paulo diz assim: eu estou certo que a fé não fingida, ou seja, uma fé bíblica, uma fé verdadeira, que habitava na sua avó e habitava na sua mãe, também habita em você. Lóide ensinou Eunice, sua filha. Eunice ensina Timóteo, seu filho. Eunice, ela tinha casado, ela era uma jovem judia, e ela casou com um grego. A Bíblia não fala o nome dos esposos de ambos, talvez até já fossem viúvas quando Paulo as encontra. Mas o que chamou a atenção para Paulo foi a fé daquelas duas mulheres. Ele menciona a conduta moral, sabe, de acordo com a palavra de Deus, e a firmeza dos princípios bíblicos na criação de Timóteo. Lóide e Eunice, elas se tornaram símbolos cristãos da educação de filho. Como educar um filho, sabe, na vida cristã. O ensino da palavra de Deus na casa daquelas duas mulheres era fundamental. Aquela mãe que a gente viu aqui: olha, à noite nós vamos orar, nós vamos ler a Bíblia juntos. Papel da mãe, o ensino. A mulher sábia. A oração, a meditação no texto bíblico, compartilhar de experiências com Deus, era a regra diária na vida dessa família. Timóteo, ele cresce respirando Bíblia. Timóteo, ele cresce num ambiente de oração e de leitura da palavra. Timóteo decorou, meditou, estudou a Bíblia, e isso brota na vida dele e faz dele alguém que continuou a obra que Paulo havia deixado. E aí, quem foi que gerou isso na vida de Timóteo? Eunice, sua mãe. Agora olha o detalhe: Eunice casa com um homem grego e que não era cristão, ou seja, era um jugo desigual. E aí o que acontece? Mesmo assim, ela nunca teve a sua vida e o seu relacionamento com Deus comprometido, e mesmo assim os seus filhos serviram o Senhor. Eu estava lendo uma história de duas mulheres. As duas se converteram e os maridos não. As duas. E aí os dois maridos viraram alcoólatra. E quando entrevistaram uma, ela disse: meus filhos estão tudo afastados da igreja, o pai deles ficava contendendo comigo, não deixava eu ensinar e tal. E uma outra, na mesma realidade, ela disse: os meus dois filhos são pastores, a minha filha é casada com um homem de Deus, o meu marido, ele ainda não se converteu, mas olha o que fez a diferença na vida daquela mulher. A mulher cujos filhos estavam na presença de Deus, ela procurava ser submissa ao esposo. Preste bem atenção, porque tem muita mulher colocando a culpa no marido que não é crente, para justificar a sua falta de crescimento espiritual, para justificar, sabe, o que os filhos têm vivido. Preste atenção que a Bíblia diz para você aqui. Ela procurava ser submissa ao esposo, se alimentava da Bíblia em todos os momentos que ela tinha oportunidade. Muitas vezes o seu marido até a proibia de ir para a igreja, ela não ia, para não criar um clima de desavença em casa e para não se rebelar contra uma autoridade que Deus tinha colocado na vida dela. Ela não ia para não criar esse ambiente, para não trazer discórdia no lar. Apesar do marido ser alcoólatra, o marido tinha muitas qualidades. Era um homem trabalhador,
era um homem que nunca tinha deixado faltar nada em casa. E sabe o que ela fazia? Ela elogiava o marido dela na frente de todo mundo. Ela dizia: o meu marido bebe porque ele não conhece a Deus, mas o meu marido é um homem trabalhador, o meu marido é um homem de caráter, o meu marido é um homem, e eu sei que Deus ainda vai fazer a obra na vida dele. Sabe como é o nome disso? Sabedoria. Aí você pega uma mulher que o marido não é crente, aí a mulher só abre a boca para falar mal do marido. Aí está em casa, a Bíblia diz que essa mulher, ela cuidava do seu marido, ela servia o seu marido, ela cumpria o seu papel de esposa e de mulher em casa, e através do testemunho dela, sabe o que aconteceu? O seu marido se converteu. Aí olha o que a Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 a 6. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que se algum deles não obedece à palavra, em outra tradução diz, se algum dele ainda não serve ao Senhor, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não parece beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Colocava a sua esperança em? Elas se sujeitavam a seus maridos como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Olha o que a Bíblia diz. Ele diz: se o teu marido não serve ao Senhor, se o teu marido não é crente, sabe, se o teu marido, sabe, ainda não obedece a palavra, através do teu testemunho, do teu comportamento, da tua sabedoria, ele diz, sem palavras. E eu acho que é aqui que está o entendimento errado desse texto, pastor Anderson. Eu acho que é aqui. Eu acho que tem mulheres que lê esse texto e eles leem sem com C. Só pode ser. Porque tem sem com C e sem com S, sim ou não? Sem com C quer dizer o quê? Sem palavras, né? Muitas palavras, uma centena de palavras. E sem com S é nenhuma. Eu acho que quando a mulher está lendo a Bíblia, ela diz, ela está olhando assim, pois, vamos lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A beleza de você, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que se algum deles não obedecem a palavra, sejam ganhos sem palavra. Está vendo? Eu tenho que falar no mínimo 100 palavras, toda vez que ele chegar. Aí, meu irmão, quando o marido entra em casa, ela abre, aí vamos. Aí tem um negocinho que o pessoal usa no avião agora para contar passageiro, já viu? O pessoal passa só apertando aqui, né? Eu acho que a mulher tem, aí ela vai falando e vai apertando aqui, ó. Ela vai só olhando, quando der 100 eu paro. Sabe como é que você vai ganhar teu marido? Com sabedoria, com comportamento de mulher de Deus, com submissão, porque ele é autoridade na tua vida, sendo crente ou não, com oração. Aí na hora que você for falar com Deus acerca dele, aí filha, aí não é 100 palavras não, é 1 milhão, sabe, aí você tem que falar muito diante de Deus, você tem que clamar muito por ele, você tem que orar muito por ele, sabe, você tem que chorar muito na presença de Deus por ele, mas na hora que você estiver com ele, está diante das pessoas, elogia o teu marido, honra o teu marido, sabe, seja sábia. Eu tenho certeza que o teu marido, por mais problema que ele tenha, ele tem qualidades e virtudes na vida dele, você que não está conseguindo enxergar. E você vai começar a honrar o teu marido, você vai começar a se calar, que é o que a Bíblia diz que você tem que fazer. E você vai falar diante de Deus na madrugada, com o teu joelho dobrado. Aí sabe o que vai acontecer? A palavra vai se cumprir na tua vida. Sabedoria. Sabedoria bíblica. A pergunta é, para a gente encerrar, você tem exercido o papel de ensino na vida dos teus filhos? Você tem exercido? Você mãe,
Você mãe, Dia dos Pais está chegando, eu pego vocês. Não se preocupe não. Mas você mãe, você tem exercido? Você tem buscado conhecimento para investir na vida dos teus filhos? Porque o futuro dos teus filhos está nas tuas mãos. Você tem gasto tempo com teus filhos? Você tem tirado tempo com eles? Para conversar com eles? Para ouvir o que está no coração deles? Pai, mãe, teu filho precisa de ti, cara. Teu filho precisa de ti. Teu filho precisa do teu tempo. Teu filho precisa da tua agenda. Teu filho precisa da tua presença. Não tem secretária, não tem babá, sabe, não tem professora, não tem ninguém nesse mundo que vai te substituir, não. Teu filho precisa de mãe. Teu filho precisa do teu tempo. Tem uma história, eu já contei aqui. Diz que um garoto um dia falou para a mãe dele, disse: eu vou esperar o meu pai chegar em casa hoje, eu vou conversar com ele. E ele ficou esperando, e a mãe dele: menino, não faz isso, teu pai já chega, tu já sabe como é que ele chega. E o filho ficou esperando, e quando o pai foi chegando, o filho foi ficando nervoso, porque ele não tinha intimidade com o pai, não sabia qual ia ser a reação do pai. E quando o pai chega, ele diz: pai, eu queria falar com o senhor, eu queria fazer uma pergunta. Ah, menino, vai procurar tua mãe, conversa com a tua mãe. Não, pai, eu queria falar com o senhor. Depois de muita insistência, ele fala: o que tu quer? Ele disse: eu quero saber quanto custa uma hora do seu tempo. Ah, tá vendo? O que você quer saber, rapaz? Você quer saber quanto que eu ganho para você me pedir dinheiro? Você não sei o que e tal. Não, pai, eu queria saber quanto custa uma hora do seu tempo. E ele escorraçou o menino dali e foi embora. Depois que ele tomou um banho, jantou, parou, ele ficou pensando: para que será que meu filho queria saber quanto custava uma hora? Quanto que eu ganho por hora? E ele foi no quarto, bateu, falou: meu filho, por que você queria saber quanto que eu ganho por hora? Ele disse: não, pai, eu queria saber, me diga. Ele disse: eu ganho R$100 por hora, um exemplo. O filho meteu a mão debaixo do travesseiro e disse: olha, eu juntei umas economias do meu lanche da escola, e eu tenho R$100 aqui, eu queria comprar uma hora do seu tempo, para ficar com o senhor, para dizer para o senhor que eu aprendi a andar de bicicleta, para dizer para o senhor que o meu dentinho caiu. O Pedro veio aqui hoje no altar, hoje de manhã, eu estava pregando, ele subiu aqui, ficou bem aqui assim para mim. E eu sabia que tinha sido ontem à noite, eu não sabia. E aí ele subiu aqui, chegou aqui para mostrar que o dente dele tinha caído. Tem pai que acha que esses momentos não são importantes. Tem mãe que acha que esse momento não é importante. Você tem dedicado tempo? Ou será que o teu trabalho, o WhatsApp, as redes sociais não tem deixado sobrar tempo para os teus filhos? Você tem sido uma mulher sábia que edifica a sua casa, o teu casamento? Ou será que as tuas vontades e as tuas próprias opiniões são mais fortes do que o que a Bíblia diz? Independente da fé do teu marido, a tua postura é a mesma, a orientação bíblica é a mesma. O segredo, um dos segredos para uma família de sucesso é ter uma mulher sábia que edifica a sua casa, e uma mãe sábia que edifica os seus filhos através do ensino.